Bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente vai falar de uma guerra silenciosa, sabe? Que rola há milhões e milhões de anos, uma corrida pela sobrevivência em nível celular, é a evolução do sistema imune. A gente pensa nele como algo super complexo, e é mesmo, mas as raízes disso tudo são, assim, muito antigas. Nossa ideia aqui é mergulhar nas fontes que a gente recebeu para entender essa jornada toda, como surgiram as primeiras defesas, como a nossa resposta rápida, a imunidade inata, ficou tão boa e o que permitiu o salto para a imunidade adaptativa, aquela que aprende e lembra. É uma história incrível, né? De muita inovação. O legal de ver nas fontes é como a evolução muitas vezes não inventou a roda. Ela pegou peças básicas, ferramentas moleculares e foi reciclando, recombinando ao longo do tempo geológico. A gente vai passar por defesas de organismos de uma célula só, ver uns invertebrados bem surpreendentes, até chegar na complexidade que a gente vê nos vertebrados. E tem coisa nova surgindo, descobertas recentes que estão mudando um pouco como a gente via tudo isso. Perfeito. Então, vamos começar essa exploração lá atrás, nas origens mesmo. A primeira coisa para qualquer ser vivo é saber o que é dele e o que é invasor, né? Parece básico, mas é fundamental. As fontes mostram que até organismos unicelulares, tipo amebas, já tinham um jeito de lidar com isso. A fagocitose, que é basicamente comer o micróbio, é uma dessas táticas bem ancestrais. Exato. Essa capacidade de engolir é a base de muita coisa. E quando a gente olha os primeiros animais com muitas células, tipo as esponjas, que são bichos relativamente simples, a gente vê isso ficando mais refinado. Elas têm umas células que ficam andando por lá, os amebócitos, que caçam e comem invasores. E o mais doido é que essas células já usam umas ferramentas moleculares que a gente vai ver sendo usadas de novo e de novo na evolução. Já tem receptores para reconhecer padrões de micróbios, tipo LPS de bactéria, beta-glucano de fungo, e já usam armas químicas, tipo ROS e NO, e umas moléculas que furam membranas, parecidas com a perforina que nossas células usam. E não é só contra micróbio, né? Uma das fontes fala algo que eu achei incrível. As esponjas já conseguiam rejeitar tecido de outra esponja diferente geneticamente, o tal do halo-reconhecimento. Isso meio que indica que sistemas para identificar o não próprio, mesmo dentro da espécie, são super antigos e já envolviam moléculas de adesão e até precursoras de inflamação. Sim, essa complexidade aparece bem cedo. E se a gente avança um pouco mais nos invertebrados, esse kit de ferramentas da imunidade inata vai ficando mais diverso. Aparecem células imunes mais especializadas, tipo os hemócitos dos insetos. Surgem mecanismos como coagular o sangue deles, a hemolinfa, ou a melanização, que é um processo que escurece e isola o patógeno, muito importante em insetos como a mosca da fruta, a drosófila, usa uma enzima chamada fenoloxidase. E tem os peptídeos antimicrobianos, os AMPs. São proteínas pequenas que atacam micróbios direto. São moléculas antigas, mas com estruturas às vezes bem conservadas. Tipo, um exemplo citado é a semelhança entre umas moléculas de protozoários e a N-calísina dos vertebrados. E as lectinas também, que grudam em açúcares dos micróbios, ajudando a marcar eles para destruição. São peças-chave bem antigas. Como se a evolução tivesse montado um arsenal básico bem no começo. Mas como essas células e moléculas sabem que tem um invasor ali? Como detectam o perigo? Aí entram os sensores, os receptores de reconhecimento padrão, os PRRs. Pensa neles como alarmes moleculares, sabe? Calibrados para detectar assinaturas comuns de micróbios, coisas que normalmente não estão nas nossas células. As fontes falam de famílias importantes, como os TLRs, os Toll-like Receptors. O interessante na evolução deles é a modularidade. A evolução pegou pedaços de proteína com funções específicas, tipo o domínio LRR, que é bom para reconhecer outras moléculas, e combinou de jeitos diferentes para criar sensores novos. Os TLRs, por exemplo, já existem em quinidários, tipo águas-vivas. E mesmo que tenham evoluído um pouco diferente nos insetos e nos vertebrados, o caminho de sinalização que eles ativam dentro da célula é bem parecido, bem conservado.
Tem outras famílias como os NLRs, que parecem ter evoluído independentemente em plantas e animais, mostrando como essa estratégia de detecção é útil para todo mundo. E a diversidade pode ser gigante em alguns grupos, o que sugere adaptação a ambientes específicos. Além desses sensores nas células, tem outra camada de defesa antiga que fica nos fluidos do corpo, né? O sistema complemento. Isso, o complemento. É um sistema humoral do sangue e fluidos, fundamental e muito antigo também. A origem dele parece ligada a umas proteínas ancestrais que inibiam outras enzimas e tinham uma ligação química especial, um tioéster. Componentes básicos desse sistema, que funciona em cascata, tipo as proteínas C3 e fator B, já existem lá nos quinidários. A ativação foi ficando mais sofisticada. Primeiro, provavelmente reconhecia direto a superfície do micróbio. Depois surgiu a via das lectinas, que reconhece açúcares específicos. E, finalmente, nos peixes com mandíbula, apareceu a via clássica, que é ativada por anticorpos. Aí já conecta a imunidade inata com a adaptativa, entende? Ah, tá. Uma via puxa a outra. Exato. E a parte final, que forma um complexo para furar a membrana do patógeno, o MAC, também tem raízes antigas. Tem a ver com aquelas moléculas tipo perforina, que a gente viu lá nas esponjas. E as defesas não param aí, né? As fontes mencionam rapidinho que as próprias células têm jeitos internos de lidar com invasores. Tipo, usar a autofagia, que é a limpeza interna da célula, para atacar micróbios que entraram nela, a xenofagia, ou até mesmo o suicídio celular programado para evitar que um patógeno se espalhe. Tudo isso forma a imunidade inata, respostas rápidas, mais gerais, usando um arsenal antigo e conservado. Mas aí a evolução deu um passo além, principalmente nos vertebrados, e criou algo revolucionário, a imunidade adaptativa. O que define ela? A adaptativa traz duas coisas-chave: especificidade e memória. É a capacidade de reconhecer um patógeno específico, com uma precisão altíssima, e o mais importante, de lembrar desse encontro, para dar uma resposta muito mais rápida e forte numa segunda vez. É a base da vacina, por exemplo. Uma das fontes até propõe uma classificação interessante para diferentes estratégias adaptativas que surgiram por aí. Ah, é? Quais seriam? Bom, aqui a gente conhece melhor a imunidade darwiniana, a nossa, dos vertebrados com mandíbula. Ela funciona pela seleção clonal. O corpo gera uma variedade imensa de linfócitos, cada um com um receptor único. Quando um deles acha o patógeno certo para o seu receptor, ele é selecionado para se multiplicar muito, criando um exército específico para se tratar com aquilo. A chave é gerar essa diversidade durante a vida e selecionar quem funciona. Diferente disso, tem a imunidade lamarckiana. Aí, a informação sobre o alvo é adquirida e passada adiante. O sistema CRISPR-Cas das bactérias é o exemplo clássico. Pedaços de DNA de vírus são guardados no genoma da bactéria e usados como guia para destruir futuras infecções por aquele vírus. A informação é herdada, não selecionada de variação aleatória. Entendi. Uma é baseada em seleção, a outra em herança da informação. Exato. E tem indícios de outras estratégias, talvez intermediárias em alguns invertebrados, que chamam de shotgun ou talvez proto-darwiniana, mas ainda mais especulativo. Vamos focar na darwiniana, então. E um ponto de partida que as fontes destacam como super interessante são os vertebrados mais primitivos que ainda existem. Os peixes sem mandíbula, tipo as lampreias, eles não têm o nosso tipo de sistema adaptativo. Eles têm um sistema adaptativo, sim, mas é totalmente diferente na base molecular. É um exemplo espetacular de evolução convergente. Em vez de anticorpos e TCRs, que são baseados em domínios de imunoglobulina, IG, as lampreias usam receptores linfocitários variáveis, os VLRs. Esses VLRs são feitos de repetições ricas em leucina, as LRRs, lembra? Os mesmos blocos que alguns PRRs usam. Ah, é verdade. Que conexão. Pois é. E a diversidade deles não vem da recombinação RAG que a gente usa, mas de um mecanismo chamado conversão gênica, que copia e cola pedaços de DNA.
O mais incrível é que eles têm tipos de linfócitos que funcionam de forma análoga aos nossos. Células tipo T com VLRA e células tipo B com VLRB, que secretam VLRS solúveis como se fossem anticorpos. Caramba! Isso sugere que a linhagem de células capaz de fazer resposta adaptativa é muito antiga. Veio antes da separação entre quem tem mandíbula e quem não tem. Que doideira! Uma solução totalmente diferente para o mesmo problema. E aí, finalmente, a gente chega nos vertebrados com mandíbula, os gnatostomados. Tubarões, peixes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos. É aqui que o nosso sistema adaptativo padrão, com anticorpos e TCRs, aparece, uns 500 milhões de anos atrás. Quais são os pilares desse sistema? Os componentes-chave que surgem ou se estabelecem firme aqui são, primeiro, os receptores de células B, os BCRs, que quando secretados viram anticorpos, imunoglobulinas IG. Segundo, os receptores de células T, os TCRs. Os dois têm estrutura parecida, baseada em domínios IG, e a diversidade imensa deles vem da recombinação dos genes V, D e J, feita pelas enzimas RAG1 e RAG2. Terceiro, o complexo principal de histocompatibilidade, o MHC. São moléculas que ficam na superfície da célula, mostrando pedacinhos de proteína, os peptídeos, para as células T. O MHC classe 1 mostra o que está dentro da célula, tipo de um vírus, e o MHC classe 2 mostra o que a célula engoliu, tipo bactéria. Funciona como uma vitrine, né? Exatamente. E quarto, a própria maquinaria RAG, que faz a recombinação VDJ. A gente vê também as classes de anticorpos se diversificando. O IgM é o mais antigo, depois vem outros com funções mais especializadas. Tudo isso parece complexo demais para surgir do nada. Tinha aquela teoria do Big Bang da imunidade, né? Que a chegada do transposon RAG e umas duplicações do genoma inteiro teriam causado uma explosão, uma emergência rápida de tudo isso. Mas as fontes dizem que essa visão está sendo refinada, certo? Exato. É o Big Bang 2.0, digamos assim. A visão hoje é mais sutil. Primeiro, acharam genes parecidos com os RAG em invertebrados, como o ouriço do mar. Ou seja, as tesouras RAG já existiam antes dos vertebrados. Segundo, como a gente viu com as lampreias, a capacidade de gerar diversidade de receptores durante a vida evoluiu mais de uma vez, usando ferramentas diferentes. Então, se a diversidade em si não era o único gargalo, qual foi a grande inovação que deixou a imunidade adaptativa darwiniana decolar nos vertebrados com mandíbula? Boa pergunta. O que foi, então? Ponto crítico. Não foi só gerar diversidade, mas sim desenvolver um sistema seguro de seleção clonal. Pensa bem. Se você vai multiplicar um monte de células imunes que reconhecem algo, você precisa desesperadamente de um jeito muito bom para impedir que elas ataquem o próprio corpo. É a questão da tolerância imunológica específica. Sem isso, a autoimunidade seria um desastre. Faz todo sentido. Seria como dar armas superpoderosas para soldados sem nenhum controle. Perfeito. E é aí que as duplicações totais do genoma, as WGDs, que aconteceram bem no começo da linhagem dos vertebrados, parecem ter sido cruciais. Esses eventos duplicaram o genoma inteiro, ou grande parte dele, fornecendo à matéria-prima genética redundância, cópias extras de genes para a evolução de redes de controle, redes regulatórias complexas que são necessárias para estabelecer e manter a tolerância. Principalmente a tolerância ativa feita pelas células T reguladoras, as TREGs, que ficam patrulhando acalmando respostas exageradas ou autoimunes. Muitos genes-chave para processar antígeno, para sinalização imune, para diferenciar linfócitos, existem em pares, chamados homólogos, que são resultado direto dessas WGDs. Isso sugere que essa duplicação foi fundamental para construir a complexidade regulatória do sistema. Entendi. Então o Big Bang talvez tenha sido menos sobre criar as armas, a diversidade, e mais sobre criar o sistema de segurança e controle, a tolerância, que permite usar essas armas sem se autodestruir. E a partir daí o sistema foi se refinando. Exatamente.
Uma vez que essa base segura para a seleção clonal com tolerância foi estabelecida, aí sim o sistema adaptativo pôde evoluir de forma mais gradual. Veio um refinamento contínuo na geração de diversidade, na eficiência da resposta com amplificação clonal e a memória ficando melhores, e nos próprios mecanismos de tolerância. E nada disso aconteceu isolado, né? Foi sempre em coevolução constante com os patógenos tentando escapar do sistema imune e também com o nosso microbioma, aquela comunidade de micróbios que vive na gente e com a gente, que hoje a gente sabe que tem um papel super importante na educação e regulação do sistema imune. Que jornada! Então, resumindo, a gente começa com ferramentas de defesa bem básicas, componentes inatos antigos como fagocitose, complementos, sensores PRR, que são compartilhados por muitos seres vivos. Vimos uma solução adaptativa completamente diferente e engenhosa nos peixes sem mandíbula, e chegamos no sistema adaptativo complexo dos vertebrados com mandíbula, com anticorpos, TCRs, MHC, que parece ter sido destravado não só pela diversidade, mas principalmente pela evolução de mecanismos de tolerância sofisticados, talvez possibilitados por eventos genômicos gigantes como as WGDs. Exato. E a mensagem forte que fica é que a evolução da imunidade não é uma linha reta, uma escada subindo para a perfeição. É mais como uma colcha de retalhos, sabe? Tecida com fios de conservação de coisas antigas, soluções convergentes que aparecerão em lugares diferentes e inovações pontuais que mudarão o jogo. E tudo isso sendo moldado o tempo todo pela pressão dos patógenos e pela dança complexa com o nosso microbioma. Então, o que a gente leva disso tudo? Além de entender melhor a nossa própria biologia, talvez uma reflexão final que vem das fontes, se a evolução conseguiu criar sistemas adaptativos tão diferentes na sua base molecular, como o das lampreias e o nosso, mas que chegam no mesmo resultado de especificidade e memória, e se os invertebrados têm um monte de estratégias que a gente ainda está começando a sacar, fica a pergunta no ar. Que outras formas super engenhosas de defesa, talvez baseadas em princípios que a gente nem imagina, ainda podem estar escondidas por aí, na diversidade imensa da vida na Terra? É um campo aberto, né? Muita coisa para descobrir ainda. E com essa questão para a gente pensar, encerramos essa exploração profunda de hoje. Obrigada pela companhia.